Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 13 de outubro de 2025 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres, hoje diretamente aqui do estado do Amapá, da cidade de Macapá. Essa cara que eu tô, que vocês estão vendo aqui, é a cara de quem levantou às 4 da manhã e conseguiu dormir, talvez lá pela 1h30, né? Eu acho que eu tava nervosa, com medo de perder a hora, com medo de perder o meu voo, e acabei tendo uma certa insônia, tá bom? Então, estamos aqui na região norte do país, e tudo muito bonito, né? E vamos ao nosso vídeo de hoje. Estamos no texto 7, o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o mediador entre as ilusões e a verdade. Como ele tem que fazer uma ponte sobre a brecha que existe entre a realidade e os sonhos, a percepção conduz ao conhecimento através da graça que Deus deu a ele para que fosse sua dádiva a todos aqueles que se voltam para ele em busca da verdade. Todos os sonhos são carregados para a verdade através da ponte que ele provê, para serem dissipados diante da luz do conhecimento. Ali, cenas e sonhos são para sempre deixados de lado. E onde eram percebidos antes, o perdão tornou possível o fim tranquilo da percepção. A meta que o ensinamento do Espírito Santo estabelece é apenas esse fim dos sonhos. Pois cenas e sonhos têm que ser traduzidos de testemunhos do medo em testemunhos do amor. E quando isso for inteiramente realizado, o aprendizado terá conseguido a sua única meta na verdade, pois o aprendizado, do modo como o Espírito Santo o orienta para o resultado que ele percebe, vem a ser o meio para ir além do próprio aprendizado, a fim de ser substituído pela verdade eterna. Se ao menos conhecesses o quanto teu pai anseia para que reconheças a tua inocência, não deixarias a sua voz apelar em vão, nem virarias as costas para as suas substituições das imagens amedrontadoras e dos sonhos que fizeste. O Espírito Santo compreende os meios que fizeste pelos quais queres alcançar o que é para sempre e inalcançável. E, se os ofereceres a ele, ele empregará os meios que fizeste para te exilares, para restituir a tua mente ao lugar em que ela está verdadeiramente em casa. Do conhecimento, onde ele foi colocado por Deus, o Espírito Santo chama por ti, para que deixes o perdão repousar sobre os teus sonhos e para que sejas restituído à sanidade e à paz da tua mente. Sem o perdão, os teus sonhos continuarão a aterrorizar-te, e a memória de todo o amor do teu pai não voltará, significando que o fim dos sonhos já veio. Aceita a dádiva do teu pai, é um chamado do amor para o amor, para que ele seja apenas ele mesmo. O Espírito Santo é a sua dádiva, através da qual a quietude do céu é restituída ao amado Filho de Deus. Recusarias-te a aceitar a função de completar a Deus quando toda a sua vontade é que sejas completo? Muito bem. A lição de hoje é a lição 286. Hoje o silêncio do céu abraça o meu coração. Eu acho essa lição, assim, muito bonita. Muito, 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 muito bonita. Pai, hoje o silêncio do céu abraça o meu coração. Pai, como é sereno o dia de hoje. Com que quietude todas as coisas acham o seu lugar. Este é o dia que foi escolhido como o momento... em que eu venho a compreender a lição de que não é necessário que eu faça coisa alguma. Em ti todas as escolhas já estão feitas. Em ti todos os conflitos resolvidos. Em ti tudo que eu espero achar já me foi dado. A tua paz é minha.
O meu coração está quieto e a minha mente está em repouso. O teu amor é o céu e o teu amor é meu. A serenidade do dia de hoje nos dará a esperança de que achamos o caminho e já percorremos uma grande parte dele em direção à meta que é totalmente certa. Hoje não duvidaremos do fim que o próprio Deus nos prometeu. Confiamos nele e no nosso ser, que ainda é um com ele. Hoje o silêncio do céu abraça o meu coração. Hoje o silêncio do céu abraça o meu coração. Hoje eu tenho uma história muito engraçada para contar para vocês, que especialmente quem assistiu a live de ontem vai entender. Gente, me perdoem essa cara de fim de festa, tá? Minha cara tá completamente inchada. Mas enfim. Primeiro de tudo eu vou ler o texto de Melody Beach, tá? Essência sobre a forma. Na verdade, é a essência acima da forma. Estou aprendendo que por diversas razões passei grande parte da minha vida concentrando-me na forma, em vez de me concentrar na essência. Minha concentração tem sido em ter o meu cabelo perfeitamente penteado, usar as roupas certas, ter a minha maquiagem aplicada perfeitamente, viver no lugar certo, com a mobília certa, trabalhar no lugar certo e ter o homem certo. A forma, em vez da essência, tem controlado o meu comportamento em muitas áreas da minha vida. Agora estou finalmente alcançando a verdade. O que conta é a essência. E este é um depoimento anônimo, né? E a gente fala o tempo inteiro, vocês que estão estudando aqui comigo há mais tempo sabem que eu falo o tempo inteiro que Jesus, sempre que ele está nos ensinando, ele está nos ensinando sobre a essência e não sobre a forma. Não há nada de errado em querermos apresentar-nos o melhor possível. Quando estamos empenhados em criar uma imagem própria, um relacionamento ou uma vida, precisamos ter sólidas ideias sobre como queremos nos apresentar. A forma nos dá um lugar para começar, mas para muitos de nós a forma tem sido um substituto para a essência. Podemos ter nos concentrado na forma para compensar o sentimento de medo ou de inferioridade. Podemos ter nos concentrado na forma porque não sabíamos o quanto era importante focalizar a essência. A forma é um esboço, a essência é o que o preenche. Preenchemos o esboço de nós mesmos sendo autênticos. Preenchemos o esboço de nossas vidas, mostrando-nos para a vida e participando dela o melhor que pudermos. Agora, na recuperação, estamos aprendendo a prestar atenção ao funcionamento e à essência das coisas, e não apenas à forma como elas aparecem. Hoje, focalizarei a minha atenção na substância de minha vida. Preencherei as linhas de mim mesmo como uma pessoa real. Eu. Concentrar-me-ei na essência de meus relacionamentos, em vez de concentrar-me nas aparências. Concentrar-me-ei no verdadeiro funcionamento da minha vida, em vez de concentrar-me nas aparências. Quando Jesus fala pra gente sobre a importância de focarmos na forma, ou na essência, perdão, ele está falando basicamente para que nós tenhamos atenção com as nossas mentes, né? Porque são as nossas mentes que vão fazer com que as formas se manifestem nas nossas vidas, né? Então é claro, gente, que a forma é importante. É claro que a maneira como você se veste, o cuidado com o seu corpo, o que você come, a aparência que você está mostrando para as pessoas, é claro que isso é importante. Mas muito mais importante é nós nos ocuparmos do nosso conteúdo mental, né? É o nosso conteúdo mental que está sendo projetado o tempo inteiro e que está dando forma às nossas vidas, né? O mestre Masaharu Taniguchi da Seichonoye, ele tem um livro, eu confesso a vocês que eu tenho esse livro, mas eu ainda não li esse livro inteiro, eu li trechos. Esse livro, ele se chama Mente, Alimentação e Fisionomia.
Então ele diz que o que você come aparece no seu rosto. Então, por exemplo, vocês devem observar que quando eu que faço vídeo todos os dias, tem dias que eu tô com o rosto mais descansado, tem dias que eu tô com o rosto mais inchado, mais cansado. E uma coisa eu observo claramente no meu rosto. Quando eu como muita farinha, por exemplo, almocei uma macarronada, no dia seguinte o meu rosto tá mais inchado. Né? Eu tô com o rosto inchado assim, não por causa disso absolutamente, mas porque eu não dormi, né? Mas enfim, a maneira como aquilo que a gente come influencia na nossa mente. Tem um outro livro dele que eu recomendo que todas as pessoas leiam, que se chama Mente e Câncer. Mente e Câncer. Então ele explica como é a mente de uma pessoa que está sofrendo de câncer, né? Então, uma das coisas mais importantes que a gente aprende nessa jornada de autoconhecimento é justamente o que ela ensina pra gente nesse textinho. É privilegiarmos o conteúdo e não a forma. É pararmos de valorizar as aparências. A gente consegue fazer isso? Nem sempre, né? Nem sempre, né? Nós temos uma tendência muito grande a julgar as pessoas pelas aparências, né? Tem até estudos de psicologia que dizem que você julga a aparência de uma pessoa nos primeiros 30 segundos de quando você conhece ela. Nos primeiros 30 segundos você julga a aparência dessa pessoa. Olha só como é que a gente é. E às vezes, vocês provavelmente já devem ter histórias assim para me contar. Muitas vezes, com muita frequência, a gente cai no conto do vigário, né? Tem aquela história, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, né? Eu me lembro que uma vez eu tava de paquera com um colega de trabalho. Isso tem muitos anos, isso tem mais de 20 anos. E um dia, uma das secretárias da área, que gostava muito de mim, ela me viu lá pelos corredores zanzando com o fulano, né? E aí, quando ela ficou... A primeira oportunidade que ela teve que ela ficou sozinha comigo, ela falou assim pra mim: olha, eu vou falar uma coisa pra você porque eu gosto muito de você. Não caia no conto dessa figura. Ela conhecia ele por razões pessoais, conhecia ele fora do trabalho. Ela falou assim: olha, esse aí só tem a embalagem. E, na verdade, eu não deixei de seguir o conselho dela, mas a coisa caminhou um pouco além e eu acabei vendo, por experiência própria, que ela estava certa, né? E foi muito interessante esse conselho, eu nunca me esqueci disso. Realmente, ele era um homem extremamente bonito. Extremamente bonito. E era um homem muito paquerado, assim, muito cobiçado, digamos assim, né? Mas aquele ser, aquela pessoa ali dentro, né? Eu não sei, mas depois eu até fiquei com uma certa desconfiança. Eu acho que ele tinha algum tipo de vício em drogas, né? Mas aquele ser ali dentro, ele se mostrou realmente uma pessoa muito vazia, né? Por assim dizer. Então é isso, eu acho que essa é uma das grandes consciências que a gente adquire quando está nesse processo espiritual, que é valorizar aquilo que realmente tem valor, né? Não daremos valor àquilo que não tem valor, né? Tem até uma lição que fala disso, né? E ontem o livro-texto falou sobre os nossos investimentos nas coisas do mundo, né? Se você ainda não assistiu a live de ontem, por favor, assista, né? Se ainda não fez um Pix, por favor, faça, né? E aí hoje aconteceu uma coisa muito legal para me testar sobre a live de ontem.
Nós paramos lá, nós reforçamos a explicação de 3 parágrafos do texto, que tinha 10, né? E falamos sobre a resposta que a gente dá para o nosso irmão quando ele nos faz um pedido ultrajante, né? Se você ainda não tiver assistido, assista, porque vale a pena. Alguém aqui que viu, que esteve comigo na live de ontem, vai poder comentar, né? E aí, tô eu hoje, saí do Rio, decolei hoje às 6h20 da manhã. Entrei no avião, vim de Gol pra cá, pra Brasília, aí saí do Rio, do Santos Dumont, fui pra Brasília, saí de Brasília, pousei em Brasília, troquei de aeronave, né? Pousei em Belém do Pará, esperamos o resto das pessoas embarcarem, foi uma escala, e aí de lá saímos de Belém e viemos para o Amapá, não tem voo direto, né? Então foi Rio, Brasília, Belém do Pará, Amapá, com uma troca de aeronave. Aí estou eu dentro do avião, já com meus headphones, ouvindo a sutra sagrada, chuva de néctar da verdade, esperando o avião fechar as portas para a gente poder decolar. Aí, o rapaz, eu estava sentada numa poltrona no corredor e tinha um rapaz sentado no outro corredor, no corredor oposto. Aí ele botou os headphones dele, começou a ouvir uma música e começou a cantar a música alto. Tipo assim, imagina que você tá no avião e a pessoa começa... Quando o sol nascer, bater na janela do seu quarto, nesse tom de voz, tá? Deixa que vem. Perdão, tá, gente? Eu canto mal mesmo. Aí, eu olhei as pessoas com aquelas caras de incômodo. E ele lá, muito tranquilamente, chegava a estar de olho fechado, lá cantando a música dele. Aí eu falei assim pra mim mesma, aí eu voltei na live, né? Lembrei de tudo que eu tinha estudado ontem com vocês na live. Eu falei, bom, eu não posso entrar no julgamento aqui do meu irmão. Aí eu aumentei o volume da minha sutra sagrada. Não tinha como. O telefone estava no máximo, no volume máximo, e ele lá gritando. Aí eu falei assim, esse rapaz, ele deve ter muito... Aí veio o Espírito Santo. Eu tava ouvindo a sutra e veio o Espírito Santo. Aí eu falei assim, esse rapaz, ele deve ter muito medo de voar. Ele tá fazendo isso para ele se acalmar, porque a hora da decolagem e a hora do pouso, normalmente são as horas nas quais as pessoas que têm medo de voar ficam mais nervosas, né? E eu, que praticamente nasci dentro de um avião, são as horas que eu mais gosto. A minha hora favorita do voo é a decolagem. Então eu já estava lá animadíssima para poder olhar o avião levantando o voo pela janelinha lá, né? Tanto que eu sentei no corredor para ir para Brasília, porque é um voo que eu já fiz 1 milhão de vezes na minha vida, Rio-Brasília, mas eu pedi uma janela para chegar no Amapá para eu poder ver a cidade de Macapá. Aí vi a floresta, vi os rios, vi tudo, foi lindo o pouso. Aí eu falei assim, ele tá se autorregulando, ele tá regulando o sistema nervoso central dele, gritando. Mas eu posso pedir, sem julgar, eu posso pedir a ele gentilmente para diminuir o volume. Aí eu toquei no ombro dele assim, bem delicadamente. Aí eu falei, oi, tudo bem, querido? Será que você se importaria de cantar um pouquinho mais baixo, que eu tô escutando uma aula? Aí ele olhou pra mim, fez assim, claro, sem problemas. Aí ele parou de cantar. Tive a impressão de que todas as pessoas respiraram aliviadas. Decolamos. Ele passou 1h30 de voo quieto, ele não incomodou ninguém. Mas, gente, eu digo pra vocês que foi o Espírito Santo ali, sabe? Eu voltei na live, eu voltei em tudo aquilo que eu tinha explicado para vocês ontem, sobre o julgamento dos nossos irmãos.
E aí o Espírito Santo, quando eu voltei na live, o Espírito Santo me mostrou o que estava acontecendo. Eu falei assim pra mim, claro, ele tá muito nervoso, porque ele deve ter medo de voar, ele tá se autorregulando. Ele tá regulando o sistema nervoso central dele. E eu acho que na hora em que aquela consciência veio, a luz deve ter alcançado ele, porque ele se acalmou. E ele estava com uma aparência bastante nervosa. Mas eu falei com ele com tamanha gentileza que até eu me surpreendi. Né? Até eu me surpreendi. Mas eu falei para mim mesma, eu não tenho condição, com sutra ou sem sutra, de viajar 1h30 com essa pessoa cantando aqui do meu lado. Não tem como. Mas eu não julguei ele. Em outras épocas eu teria pensado, esse cara é um total sem noção, Joselito ele, que esse cara tá louco, eu vou chamar o comissário de bordo se ele não calar a boca. Gente, a situação foi resolvida em 10 segundos. Então vocês vejam, né? As mentes se comunicam. O Espírito Santo falou comigo, falou com ele também. Vocês podem ter certeza disso. Vocês podem ter certeza. Vocês podem ter certeza. E aí eu abro o livro e vejo que a lição do dia era: hoje o silêncio do céu abraça o meu coração. E o que eu vivi hoje naquele voo foi exatamente isso. O silêncio do céu abraçou o meu coração. O silêncio do céu abraçou o meu coração e o silêncio do céu me orientou para olhar para o meu irmão sem julgamento e mesmo assim tomar uma atitude de correção na forma. Mas na essência, eu vi o Filho de Deus perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro no meu irmão. Vocês entendem? Eu vi, eu falei, cara, esse rapaz, ele está com medo. Ele botou a música alta, dava para ouvir a música e dava para ouvir ele cantando. E eu lá com o meu headphone tentando rezar a sutra. Eu gosto de rezar a sutra antes de voar. Eu gosto. Então eu boto a sutra e fico ouvindo e rezando junto com o preletor. Eu falei, gente, ele tá nervoso, é só isso. Ele se acalmou e o voo transcorreu tranquilamente, tá? Então consegui olhar para a forma em vez de olhar para a essência, em vez de olhar para a forma fenomênica daquela pessoa ali gritando. Bom, Amor Encantado, não me esqueci de trazer, de Marianne Williamson. Do Egito Antigo surge uma das maiores histórias de amor do mundo, o romance entre a deusa Ísis e o seu irmão Osíris. Quando o seu irmão malvado Sete matou Osíris num acesso de raiva, não foi nada num acesso de raiva não, foi tudo planejado. Ele mandou fazer o sarcófago do tamanho de Osíris, não foi nada de acesso de raiva. Ísis recorreu ao seu poder místico, à força do seu amor divino para trazer Osíris de volta da morte. E esse é o poder inerente ao amor, despertar o amado do estado de psiquicamente morto. Na noite da sua reunião, comemorando a ressurreição do seu romance, Ísis e Osíris fizeram amor e conceberam um filho maravilhoso, Horus. Sete, como podemos imaginar, ficou furioso. Agora, pensou ele, tenho de matar Osíris novamente, mas desta vez eu o cortarei em pedaços, de modo que minha irmã jamais possa juntar tudo outra vez. Então, Sete assassinou Osíris outra vez, desmembrando-o e espalhando os pedaços do corpo de seu irmão por várias regiões do Egito. Só o falo de Osíris, uma nota interessante, foi para outro lugar. Foi engolido por um crocodilo que afundou no rio Nilo. O tempo passou e Ísis deu à luz, segurando então nos braços o divino Horus, o deus falcão. Sete, ainda furioso, tentou matar os dois. Imaginando que viajar na companhia do filho faria da criança um alvo fácil, Ísis procurou uma substituta para tomar conta de Horus. Porém, não era qualquer mulher que serviria, só uma deusa poderia fornecer o leite divino para alimentar o seu filho, Horus, também divino.
Por isso, Ísis escolheu a deusa Hathor e pediu que ela aceitasse Horus e o criasse como se fosse seu filho. Visualmente, Hathor seria para sempre representada como uma mulher com orelhas de vaca, a deusa que forneceu o leite materno para o divino bebê Horus. Então aconteceu uma coisa muito interessante quando Horus se tornou um homem, uma história muito diferente do que aquela que a mente ocidental está acostumada a ouvir. Quando cresceu, Horus não se separou de Hathor, não procurou outra mulher para se casar. Em vez disso, Hathor se transformou. Tendo sido sua mãe, ela agora se tornou sua mulher. Caso clássico de complexo de Édipo não resolvido. Ela era a mesma mulher, íntegra nas suas várias partes. O complexo de Édipo foi uma piada minha, tá, gente? Nenhuma separação entre Maria e Madalena, nenhuma dicotomia entre mãe e prostituta, nenhuma introdução vergonhosa da culpa no sexo ou nas mulheres. A deusa conservou suas várias faces, maternal, erótica e divina. Nem as identidades de deusa, sexual ou maternal foram diminuídas umas pela presença das outras. O templo egípcio de Hathor é, para mim, como mulher, o lugar mais sagrado do mundo. Encontramos nele a força de Hathor em sua imensa glória feminina. Resplandecente, tem um erro aqui de digitação, tá? Resplandecente no seu poder de criar homens e mulheres das profundezas das nossas partes fragmentadas, da nossa pequenez e da nossa vergonha. Houve mulheres que na era moderna que refletiram a magia de Hathor. Jaqueline Kennedy Onassis, minha xará, né? Sou Jaqueline por causa dela, querida, linda, chiquíssima. E a princesa Diana nos vem à mente. Sua maternidade e sua sexualidade não se opõem, mas convivem como cores na madrepérola. Nenhuma delas perdeu a sexualidade para ser a boa mãe, nem anulou o seu instinto maternal para continuar como objeto de encanto sexual. Ambas fundiram as duas coisas com tanta facilidade que temos de nos lembrar que antes delas, a maternidade passara a significar, pelo menos para gerações de mulheres americanas anteriores, um penteado menos sexy, roupas menos sexys, personalidades menos sexys. Além do encanto sexual e uma devoção quase feroz aos filhos, ambas mantiveram uma influência quase sobrenatural sobre os corações e as mentes de milhões. Hathor não precisou escolher entre os aspectos essenciais do seu eu, e nem devem fazer isso os meros mortais. Pois nenhum de nós é um mero mortal. Os deuses e deusas estão vivos em nós, na medida em que estamos vivos neles. Ela está falando aqui dos arquétipos, né? Eu diria que essa menina agora, a viúva do Charlie Kirk, a Erica Kirk, ela é um excelente exemplo disso também, né? Lindíssima. Ela foi Miss Arizona, acho que em 2012. Sexo, misticismo e maternidade formam uma trindade feminina. Uma trindade representa a união mística entre três partes do universo que não devem ser mantidas separadas. Tanto nos homens quanto nas mulheres, a separação dos aspectos essenciais da nossa humanidade é a pedra fundamental do eu caído. Os pedaços de Osíris assassinado, agora espalhados pela terra. Não pode haver uma imagem mais dramática da separação entre o sexo e o eu do que o fato de o falo de Osíris ter sido engolido por um crocodilo. Osíris foi literalmente desmembrado, nem seu falo ficou sobre o solo. Ao contrário, afundou nas profundezas lamacentas do subconsciente. E não continua lá até hoje? A história que eu conhecia do mito era diferente, né? O Sete mata ele, corta os pedaços de Osíris. Ísis não recupera o falo, mas coloca nele um falo de ouro, substituto. E com esse falo de ouro, eles concebem Horus, tá? Esse é um mito que eu conheço. O Sete dá uma festa, convida todo mundo,
faz um sarcófago e convida um sarcófago muito bonito, se eu não me engano era de ouro, e aí ele convida as pessoas a entrarem e experimentarem o sarcófago, e quem coubesse no sarcófago ganharia o sarcófago de presente. E aí o Osíris entra, e o sarcófago tinha sido feito para Osíris, e então ele mata o Osíris e joga os pedaços não, eu acho que tem isso sim, eu acho que ele primeiro mata e... Bom, agora eu não me lembro, né? Sei que depois ele realmente desmembra, fragmenta o corpo do irmão, e a Ísis vai e cata pedacinho por pedacinho. Ísis, Osíris... Não, então você e eu, filhos adultos de um século espiritualmente bárbaro, chegamos descuidados à procura do amor, esperando que seja fácil. Ah, nada mal compreendido é fácil. Nada que não seja despojado abençoa. Nada superficial cura. Ísis, Osíris e Horus, Sete também, tenho de admitir, vivem em nós. O feminino em cada um de nós é Ísis, insuflando amor na sua outra metade morta. O masculino em nós é Osíris, nobre e bravo, mas despedaçado pelos ataques do mundo invejoso. O ego baseado no medo em nós é Sete, determinado a destruir a experiência do amor poderoso, total e autêntico, né? O amor alquímico. O mais alto potencial em nós é Horus, resolvido a reclamar a identidade divina da humanidade, amamentado pela mãe divina, casado com uma deusa divina, o primeiro faraó da terra psíquica dos deuses. Horus também é uma metáfora para a consciência crística, tá? O papel de Horus é lembrar do seu pai, trazer de volta os pedaços do Deus perdido e despedaçado que há em nós. Horus é a entidade completamente real, nascido de pais divinos, levando uma vida de unidade e integridade, aqui para governar e harmonizar as forças do universo. Em cada estágio de sua vida, há uma mulher para apoiá-lo e alimentá-lo, e ele não tem nenhum problema em deixar que uma mulher desempenhe todos esses papéis. Nos templos sagrados em todo o Egito, esculturas e pinturas preciosas criadas por antigos artesãos em honra aos seus deuses foram destruídas pelos primeiros cristãos. Toda a representação visual de um Deus que não fosse Jesus Cristo foi considerada sacrílega e violentamente destruída pelos coptas fanáticos, os cristãos coptas, tá? Lá as igrejas são coptas, as igrejas cristãs são coptas, durante os primeiros séculos do primeiro milênio. Em nenhum lugar, entretanto, essa destruição foi mais violenta e brutal do que no templo de Hathor. Mal permitiram que ela continuasse no seu espaço no templo. Sua desfiguração ali é tão pronunciada, tão anti-mulher, tão violentamente destituída de qualquer aspecto feminino da deusa, que deixa horrorizadas as pessoas sensíveis que se aproximam daquele lugar. Tamanha a crucificação feminina. Essa crucificação tem sido contínua do templo de Hathor à fogueira medieval das bruxas e aos ferimentos emocionais dentro de nós. Somos crucificadas não pelos homens, mas pela ignorância espiritual. Uma ignorância nascida do total terror das forças do amor, do lado escuro da lua. Gostaria de dizer que essa crucificação do feminino não atinge só as mulheres, atinge os homens também. Porque todos nós temos as energias femininas, tá? Aí vem o textinho poético dela. Mas espere, disse eu. Como vou saber que, se eu for com você, ficarei bem e funcionarei e sobreviverei? Você alguma vez parou para perguntar a que tipo de vida está sobrevivendo? Já pensou no tipo de jornada que estou pedindo que faça comigo? Será que realmente vai preferir ficar aqui na terra dos agonizantes e chamar isso de vida? Não, não, não. Só que você me encontrou num mau momento. Acho melhor voltar para o ponto em que sei o que devo fazer. Obrigada por me salvar, mas agora que eu estou salva, eu acho que é melhor voltar. Foi o que eu fiz, e agora procuro por você, mas tudo que encontro são os seus olhos no céu, em certos dias, em certas condições, e embora eles não me censurem, parecem sentir tanta falta de mim
quando sinto de você. Bonito esse texto, né? É sobre essa fragmentação, né? Essa separação do feminino em nós, né? Lembrando que o feminino é o Espírito Santo, né? E o masculino é o ego negativo, né? É o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito do cérebro, né? Então, quando você coloca o ego a serviço do Espírito Santo, então as coisas entram no lugar, tá? Basicamente é isso. Não entendam aqui que eu estou falando que a energia masculina é ruim, não é isso, tá? Mas para os homens, de uma forma geral, é mais difícil essa batalha contra o ego negativo. Porque o ego é essa mente... Como é que eu vou dizer isso pra vocês sem parecer aqui que eu tô condenando os homens, que definitivamente não é disso que eu quero falar, né? É uma questão de não colocar o carro na frente dos bois. Quando o meu coração me guia, o meu ego pode acompanhar e aí então as coisas vão dar certo, tá bom? Na sociedade que nós temos hoje, então o ego tá na frente, é o ego que lidera. Por isso que tá tudo de cabeça para baixo, tá bom? Lição do dia 286. Hoje o silêncio do céu abraça o meu coração. Pai, como é sereno o dia de hoje? Com que quietude todas as coisas acham o seu lugar. Este é o dia que foi escolhido como o momento em que eu venho a compreender a lição de que não é necessário que eu faça coisa alguma. Em ti todas as escolhas já estão feitas. Em ti todos os conflitos resolvidos. Em ti tudo que eu espero achar já me foi dado. A tua paz é minha. O meu coração está quieto e a minha mente está em repouso. O teu amor é o céu e o teu amor é meu. A serenidade do dia de hoje nos dará a esperança de que achamos o caminho e já percorremos uma grande parte dele em direção à meta que é totalmente certa. Hoje, não duvidaremos do fim que o próprio Deus nos prometeu. Confiamos nele e no nosso ser, que ainda é um com ele. Hoje, o silêncio do céu abraça o meu coração, né, gente? Então, que hoje nós possamos nos lembrar de não colocarmos a forma na frente do conteúdo. Que hoje nós possamos nos lembrar de, primeiramente, independentemente de qualquer circunstância que esteja acontecendo, qualquer situação que esteja acontecendo nas nossas vidas, qualquer circunstância que nós estejamos enfrentando, que nós possamos olhar para a essência do nosso irmão. Para aí, então, a partir desse olhar, que é o olhar do Cristo, que é o olhar com os olhos do amor, aí, então, eu posso abordar o meu irmão, né? Em que eu vou investir? Em que eu vou insistir, né? Eu quero estar certa ou eu quero ser feliz, né? Eu nem pensei o que eu faria se o rapaz tivesse me dado uma má resposta. Eu nem pensei, eu não sei o que eu faria. Talvez eu gentilmente tivesse chamado a aeromoça, né? Eu não sei, mas na hora em que me veio aquela consciência, sabe, de que ele estava nervoso, de que ele estava tentando ali de alguma forma se acalmar, arranjar uma maneira. Ele estava sozinho, ele estava viajando sozinho, ele estava tentando ali arranjar alguma forma de se acalmar para poder decolar, né? Talvez a própria forma calma, como eu falei com ele, não sei, talvez tenha acalmado ele. Eu não sei o que aconteceu hoje pela manhã. Eu só posso dizer para vocês que foi tão mágico que eu só posso acreditar a presença e a interferência do Divino Espírito Santo. Até porque antes de entrar no avião, eu já estava ali entregando o voo para o Espírito Santo e fazendo as minhas orações, né? Então já tinha orado, já tinha entregado aquela experiência para o Espírito Santo. Então hoje o que eu vivi naquele avião foi realmente um milagre, tá bom? Então é isso. Eu vou sair daqui a pouco para ver se eu conheço aqui o Marco Zero e dar uma olhadinha na cidade, tá bom?
essa era a mensagem do dia que eu tinha para vocês, tá? Eu espero que vocês não deixem de dar uma olhadinha na live de ontem, foi muito especial. A gente falou muito sobre essa questão de como olhar para os nossos irmãos, tá bom? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã. Bye, bye.